Olá, Mirela, você me escuta? Oi, escuto sim. Bom, então, os testes estão funcionando. Olá, olá, tudo bem? Você é Juliana, sou debatedora da sessão. Tá. E Eu sou você? Jussiele. É a própria que tá aí. Achou ela. Tudo bom? Tudo bem. Seja bem-vinda. Obrigada. Eu só preciso ver como eu faço para passar minha apresentação, que eu não trouxe. Mas a sua apresentação é o vídeo. Ah, é? É. Eu achei que a gente ia apresentar. Não, é por isso que o vídeo está aqui, para não precisar apresentar. Ah, é? Lá, tinha que ter seguido alguma coisa essa feita, de fazer vídeo. Olá a todos e todas. Nossa! Arrasou, né? Meu Deus! E todas as apresentações para ele vão ser isso? Professor Armando, tudo bem? Boa tarde, tudo bom? Tudo bem. A gente já está aqui com a Mirela e com a Jussiele. Vamos esperar mais 5 minutinhos para os outros dois autores aparecerem e a gente inicia, tudo bem? Perfeito. Tá certo. A gente vê e escuta vocês bem, tá? Vocês não nos veem e não nos escutam, mas não nos veem, mas a gente está aqui vendo vocês bem. Perfeito.
Gente, tudo bem? Boa tarde. Me escutam, né? Me escutam bem? Então tudo bem. Professor Armando, então, respeitando o horário, tá? Teoricamente, a nossa primeira apresentação seria do José Antônio, mas ele não está na sala. Então, Certo. eu vou iniciar com a Mirella, que já está aqui. O Giancarlo também não vai poder apresentar, a Ju acabou de me informar, e depois a gente passa para a Jussiele. Ok. O José Antônio acabou de chegar, então vai participar também. Perfeito. Então, assim, a nossa estrutura tradicional passa o vídeo, o senhor comenta 7 minutos, passa o segundo vídeo, comenta, e ao final a gente tem 22 minutos para debater. Tudo bem essa estrutura Perfeito. assim? Tudo bem assim? Então, tudo bem. Eu vou projetar a primeira apresentação. Peraí, eu já tenho que chegar. Só um minutinho. Não. José. Desculpa, só o comentário, se você quiser colocar um pouco mais rápido, esse meu vídeo está durando mais do que os 8 minutos, tá? Se comprometer em 1.2 aí a velocidade, acho que fica melhor. Me perdoe, acabou saindo mais do que o tempo. Esse vai ficar muito rápido, se não ficar, tá? A gente faz aqui, vamos ver como é que vai se dar. Olha se vocês escutam bem. Saúdo a toda a comunidade semiótica que nos acompanha nessa apresentação de artigo. Meu nome é José. Tá rápido demais ou dá para acompanhar nessa velocidade, gente? Professor Armando? Canonato, sou doutorando em administração de empresas na Universidade Presbiteriana Mackenzie, sob a orientação do meu caríssimo professor Gilberto Pérez. O trabalho que apresentarei é com o título Teams as Learning Squads, Thinking Fast, Smart and Together. Ele é o resultado do trabalho final de uma disciplina sobre aprendizagem individual e das organizações, ilustrados pelo professor e ministrado pelo professor Guilherme. Comecemos com uma reflexão. Para o filósofo inglês Francis Bacon, empirista também, a verdade ela surge mais facilmente do erro do que da confusão. Sabemos que erros e falhas nos ambientes profissionais em muitas de nossas escolas e instituições elas possuem conotação negativa. São associados a sentimentos de vergonha, culpa, inconformidade, algo que macula a credibilidade. Por outro lado, o desafio da inovação é exatamente criar valor em meio à incerteza e ambiguidade, no meio da experimentação e do movimento entre geração de ideias e a implementação. Nosso objetivo com esse trabalho é compreender a relação entre aprendizagem convencional a partir de erros, capacidade de absorção e comportamentos inovativos do trabalho, com ênfase especial em equipes. Ao realizar esse objetivo, podemos agregar novas explicações sobre a influência de dimensões notadamente organizacionais sobre o comportamento inovativo do indivíduo. Neste fio, utilizamos 3 conceitos: comportamento inovador do trabalho, IWB, essa variável dependente, aprendizagem a partir do erro, e capacidade absortiva de nossas variáveis independentes. O IWB se refere à soma de todas as atividades físicas e cognitivas que as equipes realizam no seu contexto de trabalho para o desenvolvimento da inovação. Ela envolve etapas como exploração, geração de ideias, certeza, e implementação. A aprendizagem a partir do erro ou da falha é um processo pelo qual indivíduos, grupos e organizações identificam erros, analisam eventos que levaram a esses erros e buscam soluções para implementações de ações preventivas. A literatura sugere que, para dar sentido a um conhecimento novo, uma noção ou erro, precisamos combinar esse conhecimento externo com o conhecimento que já temos, já possuímos. No nível organizacional, a ACAP, ou Absorptive Capacity, é exatamente essa capacidade de identificar, acessar e incorporar novos conhecimentos. Em termos de lacuna, percebemos que experimentação e aprendizagem por tentativa e erro são características inerentes a ambientes inovadores. Então, poderia haver um relacionamento entre OLE e IWB, mas não há muitos estudos nesse sentido. Comportamentos inovativos no ambiente de trabalho, IWB, depende muito da ação individual, mas o que ocorre se o colaborador tem medo de errar? Ou não se sente à vontade em contribuir e se expor? Se você tem uma ideia muito boa e tem convicção de 95% que essa ideia vai dar certo, você a expõe. Mas o que acontece? Você entendeu? Se você tem apenas 10% de certeza. A partir da revisão da literatura, derivamos um modelo teórico que esse slide apresenta. E as seguintes hipóteses foram derivadas. A aprendizagem organizacional a partir dos erros influencia positivamente o comportamento inovador no trabalho e em equipes. A capacidade absortiva fortalece a relação entre a aprendizagem a partir dos erros e o comportamento inovador do trabalho em equipes. Isto é, ela tem um papel moderador. A capacidade absortiva influencia positivamente o comportamento inovador no trabalho em equipes.
Fez-se uso, então, de um questionário estruturado para a coleta de dados, que ocorreu entre 20 de maio e 7 de julho de 2022. Essa coleta aconteceu por conveniência em uma rede social profissional, tivemos em torno de 91 respondentes, dos quais 90 dessas respostas foram válidas. O nível de análise é o grupo, e, portanto, o instrumento de coleta precisou considerar esse recorte e utilizar escalas já definidas e testadas na literatura que abordassem os construtos dessa forma. Ademais, para medir a influência que o próprio instrumento pode ter sobre as respostas dos participantes, incluímos algumas perguntas de escalas não relacionadas para medir o viés numérico. Após a tradução das escalas, do original em inglês, o instrumento foi validado por 3 pesquisadores experientes e ajustado para assegurar a validade fácil. Para realizar a avaliação do modelo, utilizamos a análise de equações estruturais do método de mínimos quadrados com o software Smart PLS, já em sua versão 4.0. Estava, na ocasião, em beta release, mas disponível. Avaliamos o modelo de mensuração segundo diferentes critérios de validade e o modelo estrutural também foi avaliado utilizando o algoritmo de Bootstrap. Na figura esquerda, temos o modelo de mensuração. Nele, tanto o óleo quanto o ECAP são variáveis de segunda ordem. E IWB é um construto unidimensional. A figura mostra os coeficientes de correlação do modelo. O primeiro quadro acima mostra a métrica de validação do modelo. Utilizamos o critério de confiabilidade composta para medir a consistência interna. O critério indica que a confiabilidade composta deve ser maior do que 0,70, segundo o Shin e o Stepp, um trabalho de 1999. Para a validade convergente, isso é, a capacidade de um fator explicar a variação do construto, esperamos que a AVE, a Average Variance Extractor, seja superior a 0,5. Nesse caso, vemos que o nosso modelo possui também validade convergente. No caso da validade discriminante, isso é a extensão na qual o construto é realmente distinto de outro, esperava-se que a AVE na diagonal fosse superior aos demais itens nas linhas e colunas. E como podemos ver no artigo, nessa análise das variáveis de primeira ordem, também o modelo apresentou validade discriminante. Em seguida, passamos à análise do modelo estrutural e observamos no quadro meio aí da sua tela que apenas uma das 3 hipóteses foi confirmada, isso é, que a ECAP influencia positivamente o comportamento inovador do trabalho em equipes. O VIF, o Variance Inflation Factor, é a medida da multicollinearidade entre as variáveis. Quando o VIF excede a 5, pode ser que uma das variáveis seja redundante, pois está altamente correlacionada com o outro. A coluna VIF, em verde, indica que não há esse problema no nosso modelo. Um tamanho de efeito F2 próximo a 0,15 indica aí um efeito médio e que a relação tem significado prático. A coluna R2, coeficiente de determinação, indica que a capacidade preditiva do modelo ainda é fraca. Para Hare sinaliza que 0,75 seria substancial, 0,5 moderado, 0,25 fraco. O último quadro aponta que a análise versus o método, como o método bias, utilizando variáveis marcadores do método, sugere que não houve variância relacionada ao instrumento de coleta. Isso é, o path coefficients medido com e sem variáveis marcadores são idênticos. Como conclusões, podemos entender que OLE, a aprendizagem a partir do ECAP, explica 27% da variação total dos comportamentos inovativos do trabalho. A nossa H3 foi confirmada, isso é, ela promover comportamentos inovativos no trabalho no ambiente empresarial deve aumentar a habilidade de se dar sentido e absorver conhecimento externo. OLE e ECAP, embora similares, são construtos diferentes. ECAP e IWB têm relação com a mobilização de recursos para acionar novos conhecimentos. Está seguro para reportar erros e tentar novas coisas, e intuitivamente sugere que OLE teria influenciar IWB, mas os resultados não confirmam isso. IWB, comportamentos inovativos no trabalho, se manifestam na presença do contexto organizacional favoráveis, mas depende proeminentemente do indivíduo. OLE se reflete no indivíduo, mas é um conceito dependente do contexto grupal e organizacional. Esse trabalho vai contribuir para a academia com a compreensão de fatores organizacionais que influenciam o comportamento inovador do trabalho. Para a prática, fornecendo orientação para os profissionais sobre a característica do ambiente organizacional que fomenta inovação e aprendizagem. E limitações como probabilística dos dados, porque as respostas individuais podem não representar adequadamente um construto organizacional como a ECAP. Essas são algumas referências e aproveito para agradecê-los. Saúdo a toda a comunidade CBA que nos acompanha nessa apresentação de artigo. Meu nome é José Manato, sou doutor. Professor Armando, o senhor tem 7 minutos para comentar o trabalho do José Antônio. Fique à vontade. Bom, boa tarde a todos. Meu nome é Armando. Eu também sou doutorando pela Universidade de Palermo, lá na Argentina. Eu faço educação superior
né? Eu faço estudo de educação superior. Eu tenho alguns conhecimentos sobre essa parte também de atividades. Eu gostei muito do trabalho do José Antônio. Eu já trabalhei por algumas décadas, né? Dentro da área universitária e também dentro das empresas multinacionais, principalmente empresas alemãs, empresas estrangeiras. E a gente realmente acaba vendo muito esse tipo de comportamento dentro das pessoas, principalmente com recém-contratados, né? Então, o pessoal às vezes tem muito medo de errar. E nesse medo de errar, você acaba errando mais ainda, né? Então, eu acho que essa pesquisa é muito produtiva, é muito interessante, é algo que dá para se aprofundar bastante, né? Eu vejo que é algo que dá para se aprofundar bastante, a gente vê isso a partir dos estudos, né? Eu faço alguns estudos sobre esse tema, mas não nas organizações, mas sim na parte universitária. E a gente percebe que hoje em dia os estudantes, quando eles vão para a parte universitária, eles já têm um certo temor, né? Eles não sabem o que esperam, eles têm aquele medo de errar. Quando se fala em prova, então, todo mundo treme as pernas, né? E hoje em dia, quando você vai fazer um teste para algum novo funcionário, você traz ele para uma linha de fazer assim, não, vamos conhecer a parte tecnológica, vamos verificar o que você conhece de redes sociais, e muitos só conhecem lá o WhatsApp, TikTok, esse tipo de coisa, e ele fica apavorado, ou seja, ele tem muito mais conhecimento, mas ele acaba não demonstrando. Então, eu gostei bastante sobre esse tema, eu acho que o doutor poderia estar continuando a se aprofundar nesse tema. É importante para as empresas, tá? Como eu disse, eu já trabalhei em algumas multinacionais também, isso é interessante, porque a empresa sempre busca esse tipo de informação. Como avaliar melhor seu funcionário, como tirar o medo do funcionário dele errar, né? Às vezes o funcionário ele é inteligente, ele tem muito conhecimento, ele tem iniciativa, mas ele tem medo de dar o primeiro passo. Às vezes por causa de chefia, às vezes por causa de hierarquia. Então, esse tema eu gosto muito. Parabéns, eu gostei bastante dele, fiz algumas anotações, alguns apontamentos, né? Eu acho que esses grupos até que você fez de análise é uma sintetização, né? Você pode ver até pela pesquisa, tem muita gente que não quer fazer a pesquisa, tem medo de responder a pesquisa. Quando você fala que tem que responder um questionário, a pessoa fala, mas por que tem que responder isso? Né? O que vai acontecer? Vai colocar meu nome? Não vai colocar meu nome? Aí você fala, não, é totalmente individual para que a gente entenda o contexto das pessoas. Então, hoje, principalmente depois da pandemia, as pessoas estão mais reticentes, né? As pessoas têm medo de trabalhar, as pessoas têm medo de correr risco. E nessa de correr risco, a gente está pecando bastante. Então, talvez a gente tenha que estar mostrando isso para a empresa, para que as empresas possam estar desenvolvendo um novo sistema, né? Contratando o pessoal a partir dos seus medos. Eu veria assim, né? Como eu sou contador também, contabilista, então a gente trabalha muito com RH e a gente vê isso. Então, talvez a performance dos RHs, eles precisam desse tipo de informação para estar melhorando a qualidade de vida do funcionário. Porque quando você tem um funcionário que ele está ativo, que ele procura se desenvolver, ele não tem medo de correr o risco, né? Ou medo de errar, no caso, isso facilita bastante para a empresa e para a própria pessoa também, no crescimento de cada um, ok? Bom, novamente, meus parabéns, Deus abençoe muito e que o senhor seja muito feliz. Obrigado, gentileza. Obrigada, professor. Se depois, nos 22 minutos, o senhor quiser comentar seus apontamentos, né, que contribuam para o trabalho do José Antônio, também é bem interessante. Vou passar agora para o trabalho da Mirela. Perfeito. Estão escutando, gente? Professor Armando? Olá a todos e todas, eu me chamo Mirela Barreto, sou mestrando do Profile UFPE, estou aqui com meu colega Jean Soares, doutorando também do Profile UFPE,
Estamos aqui para apresentar o nosso trabalho relacionando criatividade e cybercultura, uma revisão sistemática da literatura e proposta de agenda de pesquisa. Nós vamos passar por todas essas etapas, iniciando com a contextualização e finalizando nas considerações finais. A criatividade, ela vem ocupando um papel de destaque tanto nas pesquisas acadêmicas quanto na vida organizacional. Aqui a gente entende criatividade como algo diferente da inovação, a criatividade sendo a fase de geração de ideias novas e úteis, e a inovação seria a implementação dessas ideias. Dessa forma, não existe inovação sem criatividade, então ela é uma importante ferramenta para a capacidade inovativa das organizações, consequentemente, para que as organizações adquiram vantagem competitiva e sobrevivam. A partir dos estudos de Amabile, de 1988, ela identificou que alguns fatores poderiam influenciar a criatividade, dentre eles o ambiente em que o indivíduo está inserido. Dessa forma, o ambiente poderia afetar tanto positivamente quanto inibir a criatividade do indivíduo. E o ambiente vem se transformando desde o final do século XX, a partir da revolução das tecnologias das informações e o surgimento da internet. O ambiente a gente vem vivendo um novo paradigma sociotécnico, e esse novo paradigma ele é caracterizado como tendo a informação como principal matéria-prima, e pela penetrabilidade da informação, a flexibilidade e pela lógica de rede, onde as pessoas se conectam de forma muito mais rápida. E essa nova organização social, ela se caracteriza pela fluidez, pela dinamicidade, e os indivíduos, grupos e organizações, eles interagem agora de forma em tempo real, independente da distância de onde eles estão, e de forma mais interativa. Dessa forma, essa nova organização social, esse novo ambiente virtual onde as pessoas se relacionam, também conhecido como cyberespaço, ele passa a moldar o comportamento e os hábitos das pessoas, interferindo, inclusive, na formação de subjetividade dos indivíduos, e essa nova realidade foi chamada por Levy em 1999 como cybercultura. Essa interconexão entre as pessoas e as organizações do cyberespaço, ela favorece o compartilhamento de informações, a adoção de práticas colaborativas, além do modelo de organização social em que a cultura contemporânea e a forte presença dessas TICs, eles podem ser importantes preditores para ampliar a capacidade criativa das organizações. No entanto, embora esse estudo de Bergamo, Teixeira e Silva relacionou diretamente a cybercultura com a inovação e o impacto que uma tem na outra, a gente não localizou nenhum estudo que faça essa relação direta entre criatividade e cybercultura. Por isso surgiu a nossa questão de pesquisa de como a literatura atual tem discutido a relação entre criatividade e cybercultura. E aí, nosso objetivo de pesquisa é revisar de maneira relacionada a produção científica sobre criatividade e cybercultura nos últimos 10 anos, caracterizando os estudos recentes na área e identificando apontamentos para avanços no campo. O nosso método utilizado foi uma revisão sistemática de literatura associada a uma bibliometria. Tivemos como protocolo essas etapas: a delimitação da questão de pesquisa que seria tratada, a seleção da base, que foi a Web of Science, que é a que reúne o maior número de estudos nessa nossa temática, a elaboração de estratégia para a busca avançada, a seleção dos textos e a sistematização das informações encontradas. O nosso método usou algumas strings de busca, relacionando criatividade, cybercultura, cyberespaço, internet e cultura contemporânea. Usamos como filtro algumas categorias e o filtro do tempo, de 2012 a 2022, que foram os últimos 10 anos, e localizamos, então, na Web of Science 69 artigos, e a partir da leitura do título e do resumo, alguns artigos foram excluídos por não se encaixar com a nossa temática, e depois, após a leitura completa dos textos dos 22 restantes, sobraram, então, 18, que formaram o corpo da nossa pesquisa. Bem, e a partir da análise desses 18 artigos, né, a gente escreveu lá os nossos resultados de discussões, alguns insights que nós conseguimos perceber, né? Então, apesar de a quantidade de artigos não ser tão elevada, né, com 18 artigos, a gente conseguiu perceber que, dentro desses 10 anos, o tema ele vem crescendo, principalmente aí de 2018 para cá. Apesar de 2020 a 2022 a gente ter ali uma quantidade até linear de artigos, né, a gente consegue ver aí uma curva que ascende ao longo desse ano. Isso mostra que a temática ela vai, de certa maneira, ganhando espaço aí dentro da literatura. Alguns pontos importantes que a gente percebeu, né? Os estudos eles estão mais centrados nas questões de
de tecnologia da informação e desenvolvimento de criatividade. Isso era certo que apareceria porque era o tópico central da nossa pesquisa, né? Mas principalmente a questão da tecnologia da informação foi o que apareceu bastante dentro do nosso estudo, né? Nas características gerais, a gente consegue perceber que os métodos mais utilizados aí pelos autores são mais quantitativos, né? Então, dentro da nossa amostra, 7 são quantitativos, com utilização de survey e modelagem, por exemplo. Alguns artigos são teóricos, então, com base em revisão sistemáticos ou ensaios teóricos, né? A gente vai ao 6 artigos. E alguns são qualitativos, com características mais de estudo de caso, né? Único ou múltiplo, com 5 artigos. E aí, de maneira geral, a gente consegue perceber aí que as palavras mais relacionadas dentro de tudo são criatividade, inovação, internet, desempenho, performance, né, e tecnologia. Então, são palavras que mais aparecem ali dentro dos estudos. E quando a gente vai ver isso de maneira relacionada, por exemplo, nessa figura de ocorrência das palavras, a gente consegue destacar alguns clusters, né, dentro dos nossos estudos. Então, a gente tem aí 4 clusters que ganharam destaque maior, né? Então, por exemplo, o cluster verde, você tem estudos que tratam principalmente da relação de criatividade, tecnologia e cocriação, por exemplo, né? Então, bem relacionado a essa questão do resultado criativo, né, baseado na tecnologia. O vermelho vem tratar principalmente da relação de inovação, das mídias sociais, né, da participação social. Então, você tem aí essa questão social envolvida, esse ambiente, né? O cluster amarelo, a gente tem aí a questão das redes de trabalho, com relação à criatividade do trabalhador, desempenho na organização a partir dessas redes sociais do trabalho, né? E, por fim, a gente tem aí o cluster azul, né? Então, é um cluster que vem relacionado à questão de conhecimento, informação na internet, né? Como é que esse conhecimento e essa informação dentro da internet, ela pode se relacionar e pode também impactar os resultados de inovação. E aí, dentro do trabalho, a gente propôs alguns temas emergentes, considerando que a gente percebeu tanto nos gaps que os autores destacam, como, de maneira geral, para oportunidades em outros estudos, né? Então, o primeiro deles é a relação de conhecimento, informação, dados compartilhados no ambiente da agricultura como estímulo à criatividade. Então, esse é um tópico aí que ganha espaço, que pode ser desenvolvido também em novos estudos, porque essa interatividade nas tecnologias baseada na internet cada vez mais cresce, né? Então, é um espaço que pode ser utilizado aí para co-criar e trazer resultados de inovação, né? Outra questão seria a cybercultura e o comportamento dos indivíduos no trabalho. Então, uma outra forma de perceber essa temática é estudar esse ambiente, realmente, como é que o comportamento que os trabalhadores possuem, né, dentro do espaço, ele pode ser utilizado aí para os resultados de criatividade e inovação. Outra temática seria a interação multicultural no espaço virtual, influenciando o desenvolvimento da criatividade, porque como a organização ganha espaço fora do seu único ambiente, né, a relação com organizações estrangeiras ou organizações de outros territórios pode ser interessante, e o cyberespaço vai facilitar isso, né, essas interconexões. Então, perceber como é que essas relações podem incentivar e impulsionar a criatividade pode ser uma oportunidade para os estudos. E o tópico que a gente percebeu é a questão da inteligência artificial como um reforço ao pensamento criativo e desenvolvimento de novas ideias. Isso porque, com o avanço aí dessa revolução 4.0, né, a inteligência artificial cada vez mais é utilizada, né, pelas organizações e como resposta à exigência que os clientes cada vez mais têm, né. Então, utilizar essa inteligência artificial para reforçar o pensamento criativo das pessoas que estão envolvidas na organização pode ser interessante para que novas ideias surjam no ambiente organizacional. Então, isso é um espaço também para novos estudos, né. E aí, de maneira geral, a gente consegue sintetizar isso numa agenda de pesquisa. Então, a gente tem aqui alguns tópicos relacionados à criatividade. Então, por exemplo, criatividade aberta, é um espaço interessante de pesquisa, né? Comportamento do indivíduo, cocriação, relação cultural. Relacionado à cybercultura, a gente tem, por exemplo, a questão de tecnologia da informação, internet, mídias sociais, a própria inteligência artificial. E para os métodos desses novos estudos, a gente pode utilizar aí questão do método místico, né, de integrar abordagens quadro e quanto, né, já que a gente conseguiu perceber uma quantidade até aproximada, e também utilizar até mesmo ferramentas de multicritério para analisar os construtos, né, e dentro de uma ordem de prioridade, a importância desses construtos aí. Por fim, o trabalho tem como objetivo de analisar essa literatura, né, que apesar de a gente não encontrar diretamente uma relação entre as duas palavras, mas a gente consegue perceber ali interconexão entre os temas, né. E aí, quando a gente vai ver essa questão das TIC, de inteligência artificial, coisas tecnológicas, redes sociais, relacionadas a iniciativas colaborativas, né, tudo isso tem cada vez mais sido relacionado positivamente dentro da literatura, né, para o desenvolvimento da criatividade, seja da organização ou do indivíduo,
E aí avançar nesse sentido, né, mostra isso como uma oportunidade fundamental para justificar o nosso estudo, né, e também abrir espaço para que outras pesquisas possam ser desenvolvidas. A gente destaca aqui algumas limitações, no caso, o fato de a gente utilizar apenas uma base de dados para pesquisa, apesar de ser uma base bastante relevante, mas alguns estudos podem utilizar outras bases e considerar riscos que não entraram na nossa amostra, né? Ou até mesmo utilizar outros elementos para analisar os resultados, né? E também outras pesquisas podem fazer uma revisão conceitual, então, ver realmente com o termo cybercultura, o que aparece, o que pode ser definido como cybercultura, tentar trazer um conceito em relação a isso com criatividade. Então, é isso, eu agradeço aqui a atenção de todos e a gente se encontra à disposição para a discussão. Professor Armando, como essa apresentação teve 10 minutos, o senhor tem 5 minutos para colocar suas considerações. Perfeito. Bom, primeiramente, parabéns, o trabalho está muito bom, gostei também bastante, tá? Eu acho apenas o seguinte, se vocês pretendem estar continuando nessa linha, seria uma sugestão, tá? Não uma crítica. Eu acho que vocês poderiam fazer alguns cortes. Eu não encontrei no trabalho de vocês falaram que estão estudando os últimos 10 anos a literatura, o que foi publicado ou não publicado, certo? Concordo que é um trabalho árduo e tem muita coisa para fazer a leitura, tá? Eu sugeria fazer um corte em algum setor específico, tá? Nós sabemos que hoje a inteligência artificial ela é muito ampla e ela não começou hoje, né? Como vocês mesmos relataram pela própria documentação, desde a década de 80 ela já vem disseminando, já vem crescendo. E hoje o que nós vemos muito, né, pelo menos assim de conceito, né, já faz algum tempo que eu também trabalho com isso, a gente acaba sentindo que a tecnologia ela vem para agregar o nosso trabalho. Então, quando a gente sente alguma dificuldade em algum tema, em alguma coisa, a gente corre atrás de alguma tecnologia que possa estar resolvendo aquele problema, né? Por exemplo, quando entrou a pandemia, todo mundo ficou desesperado, falou assim, tá, e agora? Como é que nós vamos ajudar os alunos? Como é que a gente vai estar tratando com eles? E aí começou aquela correria para poder fazer essas vias de conferências via Zoom, né? Via Zoom, via Teams e via de algumas outras atividades. Empresas de grande porte já utilizavam esse tipo de ferramenta, tá? O problema é que ela não era disseminada. Eu já trabalhava com Zoom, tinha muito mais tempo, ou ferramentas semelhantes, né? Que eram desenvolvidas para próprias empresas. Então, quanto a essa parte de criatividade, vocês falam sobre a parte de sociotecnologia, eu acho super importante, super interessante, tem muito material para estudar e muito material para desenvolver. Então, eu acredito que, por exemplo, se vocês querem falar sobre a parte de criatividade, esse tipo de coisa, vocês poderiam, de repente, estar estudando alguma coisa em cima de startups, né? Dessas startups que fazem jogos, que hoje tem muito jogo eletrônico, tudo nessa base. Né? Na década de 80, eram os videogames manuais, que você tinha que conectar 200 mil fios numa televisão para poder fazer o joystick funcionar. Hoje em dia, é tudo eletrônico, o pessoal cada vez mais quer a parte eletrônica funcionando, ou seja, a criatividade em cima disso, né? E a partir disso tem muita gente ganhando dinheiro nesse tipo de atividade. Então, a minha sugestão, no caso, seria essa, de repente, se vocês forem se aprofundar nesse tema, foquem em algum setor, né? Como a gente pode estar trazendo isso para o nosso dia a dia, como a gente pode estar disseminando, porque até para a gente trazer isso para o nosso dia a dia de sala de aula, é mais complexo, né? É trabalhoso. Eu cheguei a participar, por exemplo, dessa parte de inteligência artificial na década de 90, final de 90, metade dos anos 20, a parte, por exemplo, tecnológica em montadoras de automóveis, onde a tecnologia foi muito difundida e hoje 90% dos carros são tudo feito cada vez mais com inteligência artificial. Então, você tem robôs, robôs e robôs. A própria literatura, ou a própria documentação que a gente vê, a própria reportagem que a gente verifica hoje em dia, normalmente o pessoal cita muito, será que o futuro os robôs vão tomar conta de tudo e a gente vai ficar sem fazer nada, né? Daí existe filmes sobre isso. E também são criativos, né? Porque o pessoal coloca tanto detalhe, tanta coisa tecnológica, muito mais coisa que a gente fala assim, poxa, será que isso é real? Será que não é real? Será que realmente isso funciona? Não. Muitas das coisas funcionam sim, tá? Então, eu acho interessante, gostei muito do trabalho deles, de vocês, foi muito, muito bom, proveitoso, tá? E fica como sugestão para vocês, de repente, continuar nesse aspecto, mas focar em algum tema, porque hoje tecnologia, a gente tem tudo quanto é coisa, né?
desde o smartphone, televisão de 4K, agora começa a aparecer muito essa parte, né? Começa a entrar Copa do Mundo, todo mundo quer vender as tecnológicas de televisões, os mais top do que tiver na frente. Mas a gente vê que tem muito mais opção, né? Hoje em dia a gente pode assistir tudo pelo celular, pelo notebook e assim por diante. E nesse ponto ele fala assim, aonde que vem a criatividade? Será que realmente é criatividade ou será que é uma necessidade? Né? Então a gente tem muito isso, porque a gente acaba criando ferramentas no dia a dia por necessidade. Nossa necessidade do dia a dia, seja para manutenção, seja para conversar. Hoje em dia a gente tem cada vez mais, entra o WhatsApp, entra o Zoom, entra o Facebook, entra Telegram, Instagram, TikTok, ou seja, cada vez mais aparecem ferramentas. Será que nós precisamos de todas essas ferramentas? Será que todas elas têm uma utilidade no dia a dia? Ou será que elas acabam atrapalhando, né? Porque se a gente pegar num ambiente hoje de trabalho, por exemplo, ou mesmo dentro de sala de aula, a gente tem que controlar os alunos, né? É um falando das fotos que está no Instagram, o outro comparando o que está no Facebook, o outro que está não sei o quê, e acaba perdendo o foco. Então, eu acho que, de repente, fazer alguma coisa nesse sentido, buscando um nichozinho menor, né? Para analisar, eu acho que seria uma boa fonte de pesquisa. Mas, de novo, parabéns, gostei muito do trabalho, Deus abençoe vocês. E é isso que eu tenho. Obrigada, professor. Obrigada. Dispõe. Agora a gente vai apresentar o trabalho da Ju, ela está aqui presencialmente comigo, e aí ela está escutando e vendo bem os seus comentários, certo? Perfeito. Vamos lá. Só um minutinho. Olá, obrigada a você que está aqui prestigiando essa apresentação. Meu nome é Gisele Marta Baltzarelli e vou tentar resumir aqui em 8 minutos, que é o tempo que nos é permitido. Então, a proposta e o artigo que nós executamos, então, que foi submetido ao CEMEAD e aprovado para apresentação. Nós trabalhamos na proposta desse artigo, então, com 3 construtos, né? A gente traz, então, a cultura organizacional, por intermédio do modelo de Cameron-Pin. A gente traz a capacidade dinâmica de inovação, né, por intermédio do modelo de Wang e Armedi, e nós trouxemos também, então, o construto de orientação para o crescimento internacional, que é o modelo de Numela. Bom, nós partimos do pressuposto de que a inovação, ela tem uma atuação direta na competitividade das organizações. A literatura, ela nos traz amplamente, já é pesquisado, de que a inovação, ela é sim um fator positivo para que as empresas e as organizações, elas sejam cada vez mais competitivas no mercado de atuação. E quando nós olhamos, então, para a inovação, nós paramos para pensar, e também a literatura nos traz isso, que é relevante, que é importante entendermos quais são aqueles fatores que fazem com que a inovação aconteça dentro das organizações, né? E a minha tese, minha pesquisa, então a gente parte do pressuposto que sim, que dependendo do tipo da cultura organizacional, nós vamos ter um fator positivo, vamos ter um fator negativo no desenvolvimento dessa inovação e, consequentemente, então, na orientação para o crescimento internacional das empresas. Tendo em vista essa explicação, nós nos utilizamos, então do setor vitivinícola brasileiro para realizar o nosso estudo, né, e colocar em prática, então, essa nossa teoria de pesquisa. Dessa forma, então, a gente tem como objetivo nesse artigo, que é avaliar o papel da cultura organizacional, clã, adocracia hierárquica e mercado, são 4 tipos, na capacidade dinâmica de inovação e na orientação para o crescimento internacional das empresas do ramo vitivinícola. É interessante salientar que nas nossas pesquisas a gente encontra um gap, né, e várias situações justificam esse gap, mas uma delas, e que é uma das principais contribuições, então, que nós trouxemos com a nossa proposta, é de que existe uma escassez nos estudos que correlacionem esses 3 construtos e que investiguem, então,
propriamente a cultura organizacional e a questão também da orientação para o crescimento internacional. Eu explico aqui que a orientação para o crescimento internacional, ela é uma etapa anterior à internacionalização das empresas. Significa a empresa, a organização, ela ter atributos, ela ter algumas características que façam com que ela tenha uma facilidade para acessar o mercado internacional. Mas não significa que ela vai acessar esse mercado internacional, porque o acessar o mercado internacional, se inserir no mercado internacional, é uma decisão estratégica. Quando nós olhamos para os tipos da cultura, então facilita essa compreensão, por quê? Porque nem todos os tipos de cultura, elas são propícias à inovação. Nem todos os tipos de cultura, os estudados na pesquisa, eles são propícios para a orientação do crescimento internacional. E a gente constata, né, no estudo que muitas empresas, elas são inovadoras, elas têm uma cultura de inovação, elas têm as características de ir para o mercado internacional, porém, como uma decisão estratégica, elas não vão para o mercado internacional, e elas preferem continuar atuando, continuar trabalhando no mercado nacional, que é o mercado, então, mais conhecido. Ao final do nosso estudo, nós obtivemos 230 respondentes, ou seja, são 230 empresas do ramo investigado no Brasil que responderam à nossa pesquisa. Nos procedimentos de análise dos dados, nós utilizamos, então, a estatística descritiva, nós utilizamos também a análise fatorial confirmatória e, por fim, então, a modelagem de equações estruturais para que a gente pudesse, então, chegar ao resultado. Então, ao final, né, a gente chega aí e oferece algumas considerações, né, à literatura, a gente traz implicações acadêmicas, né, contribuições acadêmicas, né, que é esse modelo que integrou, né, a cultura organizacional, a capacidade dinâmica de inovação e a orientação para o crescimento internacional. Nós conseguimos entender quais são esses tipos de cultura que operam de forma positiva ou negativa, como que é esse comportamento dessas culturas, então, nesse construto que é apresentado, tá? A gente traz aqui muito fortemente essa questão da orientação para o crescimento internacional. Nós temos muitos estudos que estudam sempre a internacionalização, características de empresas já internacionalizadas. E a literatura, ela negligencia, de certa forma, essa etapa anterior, que é ter características para ir para o mercado externo. E em âmbito gerencial, a nossa contribuição principal é os gestores entenderem quais são as culturas que são mais propícias para tais atividades, seja internacionalização ou a inovação. E a partir do momento que eu consigo diagnosticar a cultura da minha empresa e verifico que talvez ela não é uma cultura propícia, eu necessito de ajuda de terceiros, né? Então, a literatura, ela nos traz, por exemplo, se você tem uma empresa de cultura clã e você quer internacionalizar, você vai precisar de ajuda de uma pessoa terceira, uma pessoa de confiança, uma pessoa de fora, que tem essa experiência em internacionalização, para que a sua organização ela consiga, então, efetivamente, dar esse passo tão importante. Nas implicações sociais, nós olhamos muito para os objetivos do desenvolvimento sustentável, né, que são preconizados aí pela ONU, e a gente traz contribuições, né, na ciência, que os objetivos nos pedem que a ciência investigue, que auxilie os países em desenvolvimento, exemplo do Brasil. Tá? A gente traz a questão da inovação também, que eles aparecem bastante. A gente tem limitações, obviamente, como toda pesquisa, né? Nós coletamos os nossos dados durante o período de colheita, de safra da uva, então isso pode ter prejudicado também em obter um número maior ou menor, né? No nosso caso, poderia ter tido um número maior de respondentes, né? Então, isso. A gente também aplicou questionário, que pode ser aí um viés, né? Uma limitação, né? Onde tem também a interpretação, que ele é
tem interpretação que é auto-preenchido, né? E também a gente traz ali uma predominância do Rio Grande do Sul. A maior parte das empresas que responderam a nossa pesquisa são do Rio Grande do Sul, elas são do Rio Grande do Sul, mas isso também a gente entende porque a maior parte da produção está situada no Rio Grande do Sul, né? Quando nós falamos em vitivinicultura brasileira. Deixo à disposição o meu artigo, então, nosso artigo, para que vocês possam ler e ter mais conhecimentos, enfim, a gente fica à disposição para futuros debates e enriquecimento, então, desta pesquisa. Muito obrigada. Professor, o senhor tem, né, com a apresentação foi de 8 minutos, tem 7 minutos também para comentar, e depois a gente abre para o público. Perfeito. Bom, parabéns também por esse artigo, né? Essa parte de fazer pesquisa diretamente com pequenos produtores, médios produtores, não é fácil, é um outro trabalho também de campo muito extenso, então parabéns pela atividade, pela disposição, pelo tema atendido, né? Agora eu gostaria de colocar, por exemplo, assim, como futuro também, como sugestão. Bom, você já disse que nós tivemos um problema que foi feito a sua pesquisa na época de colheita, então a sugestão seria fazer fora da época de colheita, né? Por exemplo, no final de safra, uma coisa assim, onde já tivesse essas uvas já processadas, bonitinho, e os vinhos engarrafados. Eu não vi a pesquisa, então eu também não tenho conhecimento sobre as questões. Eu sugeriria colocar, por exemplo, as questões, já que nós estamos falando da parte de você fazer uma exportação, de atender mercados internacionais, seria interessante verificar se realmente o pessoal tem produção suficiente, né? Como eu sou contador também, a gente trabalha com a parte de custeios, eu acho realmente muito importante, porque de repente está faltando para essas empresas, de repente, alcançar o mercado internacional, alguma coisa nesse sentido, não só um apoio logístico, alguma coisa nesse sentido, talvez uma junção, né, por meio de cooperativa, onde você possa estar fazendo um mercado externo em si. Porque, assim, quando você trabalha com o mercado interno, é muito comum as empresas focarem na quantidade. Então, você vai focar na qualidade da produção, assim por diante. E, por exemplo, eu vou atender 10 mil clientes, então eu vou fazer uma produção para 10 mil clientes. Mas será que essa empresa, de repente, ela começa a tentar galgar outros mercados, né? Mandar para o exterior, mandar para o mundo, e o pessoal gosta da mercadoria, gosta desse vinho, por exemplo, e de repente você não consegue ter uma produção suficiente, né? Então, de repente, você precisaria ter alguma coisa mais semelhante, mais focada, e de repente, até por meio de outras empresas de grande porte, elas poderiam estar fazendo esse intermédio. Será que não seria interessante pegar essa pesquisa e encaminhar para essas empresas? Porque essas empresas, normalmente, eles trabalham com isso, eles até compram esse tipo de pesquisa, né? Porque é pesquisa de campo. Então, você foi em cada um dos seus vinicultores, você fez uma pesquisa com eles, você fez, se não me engano, foram 700 e pouco pesquisas que você fez com os gerentes, com o pessoal que trabalha com o artigo da uva, né? Então, nesse sentido, eu acho muito interessante, muito louvável, e parabéns pelo seu trabalho, tá? Eu acho que a gente podia aprofundar, né? Aproveitar a deixa e tentar focar um pouquinho mais e, de repente, encaminhar esse trabalho para grandes empresas, para que elas possam também ter o interesse, né, em ajudar essas empresas, pequenas empresas crescerem, esses pequenos clãs crescerem, ou se juntarem, ou fazerem um formato no qual eu possa estar ampliando a minha quantidade de atendimento no mercado nacional e até para exportação. Eu entendo também, realmente, nós temos a característica, né, para tipo de exportação, você não tem os impostos. Então, é o único benefício que praticamente o governo dá. O governo tira os impostos, tá? Isso é normal. Se você quiser exportar qualquer coisa, qualquer tipo de produto para o mercado exterior, o governo te dá isenção de impostos. Mas é só isso que ele dá também. Ele não vai te dar um apoio logístico, ele não vai te dar uma direção, ele não vai te dizer qual é o tipo do órgão que você vai ter que procurar do governo. Então, isso realmente, às vezes, acaba sendo penoso para quem está fazendo a exportação. E aí cabe aquela parte do medo novamente, né? Assim como a gente já disse no trabalho anterior, o medo da pessoa, quando ele fala assim, tá, eu vou correr o risco, eu vou pegar metade da minha produção, vou mandar para fora, será que eu vou receber esse dinheiro? Será que eu não vou receber? Será que vai ser bem aceito? Porque nós estamos tratando de produto perecível,
perecível fica um pouquinho mais complicado, né? Então, eu estou mandando uma bebida alcoólica para um outro país. Se ele tiver uma temperatura muito quente, será que não vai estragar? Então, ou seja, eu poderia estar ampliando algumas questões, ampliando colocando mais algumas questões num questionário, ou até formando um novo questionário. Eu acredito que também esse trabalho dá boas pesquisas. Parabéns, eu gostei muito e sucesso para vocês. Obrigada, professor. Você tem, se quiser falar? Na verdade, essa é um recorte, professor, da minha tese de doutorado. E aí, Certo. a gente tem um desafio aqui que é trazer em 15 páginas, né? Mas Sim. a gente tem várias outras informações na tese que vêm ao encontro das suas colocações e fico feliz em saber que, de certa forma, a gente está no caminho certo também, tá? Com certeza, tá sim, tá no caminho certo. E eu acredito que, dependendo de como vocês aprofundarem esse trabalho de vocês, por isso que eu disse, agora você tem que pegar ele em outro tema, né? Pegar em outro tempo. Porque quando você pega ele que está na colheita da uva, o pessoal está preocupado em colher a uva, em tratar ela, em verificar quantos litros eles vão ter de vinho, se o vinho está saindo de boa qualidade, qual é a característica de vinho, né? Eu falo isso porque eu também gosto de vinho, né? Não vou dizer que não. Eu já visitei algumas vinícolas e a gente gosta, né? Só que é muito interessante a gente poder ampliar esse fator, porque se você quiser fazer, apoiar, porque você pode fazer isso, você pode fazer esse intermédio, né? Através do grupo de vocês de estudo, vocês podem estar intermediando, vendendo essa mão de obra, né? De pesquisa para que eles possam estar interagindo, intermediando com grandes empresas que possam dar as consultorias específicas para eles, para que eles possam fazer essas exportações. E isso realmente é muito louvável, é muito bom, tá? Eu já vi grupo de empresas, né, acabam se formando, fazendo junção com outras empresas, né, médias empresas, para você criar uma tipo de holding, né, que o pessoal fala, para que eu possa realmente estar atingindo outros mercados. E às vezes eu não preciso nem atingir o mercado internacional, de repente o próprio mercado nacional, né? Então, de repente, você está falando de vinhos do Rio Grande do Sul e você não consegue tomar um vinho desse na Bahia, não consegue tomar no Mato Grosso, ou seja, dentro do nosso país, pela dimensão que nós temos, às vezes eles não alcançam essa distância, né? E aí a gente começa a incurtir em outro problema também dentro do país, que seria a parte dos impostos, né? Mas parabéns, gostei muito do trabalho de vocês. Obrigada, professor. Obrigada. Mirela e José Antônio, vocês querem fazer algum comentário sobre o comentário do professor? Podem abrir o microfone. Oi, boa tarde, gente. Tati. A nossa revisão, eu primeiro agradecer, né, os comentários do professor e esclarecer um pouquinho. Essa revisão foi um trabalho final de uma disciplina nossa, e que tratava de governança e criatividade. E aí a gente tratou muito das questões culturais e do impacto que a cultura tem na inovação e na criatividade, e a gente observou, né, dessa mudança de comportamento, como o professor falou, que a nossa conectividade todo tempo, né, toda hora que a gente está conectado agora com o mundo todo, o quanto isso muda o comportamento das pessoas e das empresas, dos grupos, enfim, dos líderes. E a gente ficou com essa curiosidade de entender o quanto essa mudança comportamental que a cybercultura traz impactaria o potencial criativo das organizações, já que a gente já tem alguns estudos que tratam da inovação, falando dessa questão cultural, dessa mudança de comportamento, mas não tinha nada falando da criatividade. Então, foi daí que surgiu o nosso interesse para entender também para onde apontava as possíveis pesquisas futuras. E a gente percebeu que tem um número muito pequeno de estudos, né, voltados para essa relação direta da cybercultura, do cyberespaço, da internet com a criatividade, embora muitos estudos tratem da tecnologia como um facilitador para a criatividade, para interação entre diferentes organizações, mas esclarecendo o meu trabalho, né, minha dissertação, ela vai se aprofundar assim numa área, que vai ser a área organizacional e de gestão, e não vai se limitar ao uso da tecnologia. Eu vou estudar a criatividade aberta, que não sei se vocês conhecem o conceito de inovação aberta, mas
é como se a gente trouxesse um modelo de inovação aberta para a criatividade, porque a gente entende a criatividade como algo diferente, como uma etapa anterior à inovação. E a criatividade aberta seria o processo de geração de ideias com parceiros. Então, a tecnologia vai ser um dos fatores que influenciam nessa relação, né? Nesse processo aberto e compartilhado de geração de ideias. E as startups, como o meu campo de estudo vai ser o campo organizacional, a gente vai tratar, sim, de algumas empresas e startups na minha dissertação, porque a gente vai estudar essa relação que o Open Innovation Lab, que é um laboratório de inovação aberta aqui de Recife, eu sou de Recife, algumas empresas elas têm a obrigação de investir em inovação por conta dos incentivos fiscais dos que o Estado dá. E aí, esse laboratório, ele faz a intermediação dessas empresas, que são de grande porte, com startups, e aí a gente vai estudar como é que se dá o processo de geração de ideias nessa relação entre essas empresas e essas startups. E aí a tecnologia está envolvida, mas não vai ser o único alicerce aí da pesquisa. Mas eu agradeço, viu, professor, as considerações. Perfeito, Deus abençoe e eu tenho certeza que vocês estão no caminho certo, tá? Porque isso aí realmente faz diferença e é o futuro, né? É o futuro que está se apresentando todo dia, cada dia mais temos tecnologia e temos que aproveitar o melhor que ela pode trazer para nós. Parabéns e Deus abençoe muito o trabalho de vocês. Eu tenho amigos aí na região de Recife também, tá? Deus abençoe. Tá? Pode anotar nosso contato aí depois e também passa a ser nossos amigos também, tá bom? Precisando, estamos sempre à disposição. Deus abençoe. Obrigada, professor. Colocar seu e-mail, professor Armando, se eles quiserem trocar outras figurinhas com o senhor, colocar aqui no chat, tá? Que é bem interessante esse networking que a gente está fazendo agora. José, com certeza. Tá bom, agradeço as palavras, os comentários do professor. Interessante a sinergia que eu estava olhando dos artigos entre os nossos artigos dessa sessão, né? Eu até comento no artigo o seguinte: você ter 5% de certeza numa ideia, né, e aí a gente está falando de criatividade, você sentir a vontade para compartilhar, é mais difícil, né? Se você tem 95% de certeza que aquela é uma boa ideia, você corre para compartilhar com seus amigos. E desculpa pelo barulho de fundo, mas num ambiente de segurança psicológica, num ambiente onde se tem cuidado em criar essas bases para que as pessoas possam compartilhar suas ideias, certas ou erradas, a criatividade parece florescer, né? Falar em startup parece simples, né? Elas já foram feitas para tentativa e erro, mas e nas nossas empresas tradicionais, né? Onde esses sentimentos vinculados ao erro podem estar associados à vergonha, podem estar associados a comportamentos não conforme. Eu acho interessante a conexão dos nossos trabalhos. Parece que imagina co-criar ideias com parceiros. Né? Você precisa de uma atmosfera favorável para que isso aconteça, né? Enfim, só comentando aqui um pouquinho. Bacana o trabalho de vocês, Mirella. Suas ordens, se tiver algum questionamento aí. E também, só agregando, esse também foi um trabalho de disciplina, o meu. Um baita desafio, em pouquíssimo tempo, você fazer estudo quantitativo. Nossa, é super, mas o aprendizado é fenomenal, né? Era uma disciplina de aprendizagem organizacional no Mackenzie, e em pouco tempo ir a campo, coletar 91 participantes e passar por toda a parte de matemática e estatística é desafiador, mas está aí o trabalho, vai fazer parte do Sapiens, né? E vamos ter feedbacks assim como o de vocês. Obrigado. Realmente, eu gostei dos 3 trabalhos, né? Porque, apesar de ser temas diferentes, eles são muito semelhantes, né? Então, todos nós buscamos regularizar, ou seja, melhorar algum questionamento sobre algum tipo de problema que a gente possa estar justificando. Aliás, quando nós fazemos algum tipo de pesquisa, é sempre buscando resolver alguma situação, né? E eu acredito que quando a gente traz temas diferentes, mas que ao mesmo tempo têm as suas semelhanças, eu acho que isso agrega ao nosso dia a dia. Porque uma questão que um comenta e que o outro traz,
a gente consegue linkar, né? Então, um trabalho está falando de tecnologia, o outro está falando sobre os crimes organizacionais, e o outro vem trazer das dificuldades que as pessoas têm para poder colocar as empresas no ar, vamos dizer assim. Então, ou seja, nós podemos trazer a mesma coisa, né? Então, um pessoal está com medo, o outro tem a tecnologia e o outro está com dificuldade. Então, quando a gente consegue unir essas mãos, né? Eu acredito que a gente consegue crescer mais rápido nesse sentido, né? A gente todos nós temos nossas dificuldades. Como eu disse, né? Eu sou contador de formação. Eu fiz gestão socioambiental, né? Por isso que eu tenho alguns conhecidos em Recife, né? Eu fiz muito estudo sobre torres eólicas. Eu estou terminando também meu doutorado aí em educação superior, até para poder entender melhor as TICs, como funciona, porque eu já trabalhava muito com essa parte de tecnologia, ou seja, eu estava trazendo da prática e agora estou colocando na parte de educação, né? Trabalhei muitos anos com multinacional, né? Eu já conheci essa parte de interatividade, de você estar interagindo com outras pessoas via tecnologia, via sistemas próprios de empresa, né? Eu trabalhei na multinacional alemã, então a gente não podia estar fazendo reunião com eles lá todo dia, não dava para toda semana a gente ir para a Alemanha para fazer reunião, então a gente tinha que fazer reunião online, então você ia lá e conectava, você arrumava algum meio para fazer a conexão. E hoje, cada vez mais, a tecnologia aproxima a gente, né? Nós ganhamos em tempo, otimização do dia a dia, até para fazer as pesquisas, né? Há 10 anos atrás, a gente precisava ficar batendo de biblioteca em biblioteca, verificando quem tinha livro, quem não tinha livro, se o vizinho podia emprestar alguma coisa. Hoje em dia, com 2, 3 cliques, você faz pesquisa no mundo inteiro, você consegue buscar informação nos 4 cantos do mundo, vamos dizer assim, né? E com isso facilita muito o nosso dia a dia. Eu estudei um tema faz pouco tempo também, de educação comparada, aí você comparando a parte da educação entre os países, né? Entre os países, principalmente América Latina, América do Sul, mais especificamente, América Central, Estados Unidos, europeu. A hora que você começa a comparar tudo isso aí, nós vemos que todos eles buscam o mesmo tipo de informação, todo mundo quer melhorar alguma coisa, né? E muitas coisas são semelhantes. Nesse tema do José Antônio de organizacional, eu vi muito isso. Eu não me recordo agora de que país eu tive um levantamento sobre um país que fez alguma coisa semelhante também, porque eles também precisavam trazer. Então, eles também tinham muita tecnologia, que é o caso da Melhor está falando, eles tinham muita tecnologia, mas o pessoal não tinha aquela criatividade para fazer o negócio funcionar. Então, o medo acabava fazendo com que eles travassem, né? Então, assim, eles tinham capital, eles tinham tecnologia, eles tinham pessoal capacitado, mas não conseguiam fazer o pessoal interagir. Então, foi por meio de jogos empresariais, de conversas diferentes, de sentar, de fazer roda mesmo, assim, vamos botar a criatividade no papel, vamos escrever, vamos botar para ver que funcionar, e aí você começa a ter um outro nicho de mercado, você começa assim, poxa, eu tenho uma outra visão agora, eu consigo fazer um projeto diferente, né? Porque quando você cuida de projetos, você não espera que ele dê erro, você vai lá e vai analisar e vai colocar ele para funcionar. Você espera realmente, como você disse, você espera que ele tenha 95% de chance de dar certo. E se eu tiver um projeto que só tem 5%? Eu deixo ele morrer lá e pronto. Aí vem um outro, pega o projeto e fala assim, poxa, aquele seu 5% era 100%, né? Mas às vezes aquele medo de você dar aquele primeiro passo, de você ir para frente, você acaba deixando de lado. Então é muito importante a gente estar realmente fazendo esses estudos, escrevendo sobre esses temas, né? Porque muitas vezes a gente não tem um descritivo para a gente poder puxar, né? Ter aquele fiozinho, por onde eu vou estar começando, por onde que eu vou estar interagindo, né? Como eu disse na parte de vinícola, eu falei assim, todo mundo gosta de tomar o vinho, mas ninguém sabe como ele é feito, ninguém sabe como se processa, como é que ele chega nas nossas mesas, né? Então, isso é muito interessante na hora que a gente interage, temas diferentes e ao mesmo tempo semelhantes. Eu só posso agradecer por ter participado desse trabalho de vocês, né? Dado um pouquinho do meu palpite, né? Parabéns a todos mesmo, de verdade. Vou estar disponibilizando aqui o meu e-mail também para vocês, a gente pode estar interagindo, tá? Hoje eu sou coordenador de Ciências Contábeis na Universidade do Brasil, aqui em São Paulo, e a gente sempre está interagindo com as outras universidades também, tá ok? Muito obrigado a todos e estou aberto para perguntas. Mais alguém tem algum comentário? Quer fazer alguma contribuição?
comentar sobre o trabalho dos colegas, fazer um comentário. Então, aqui presencialmente estamos ok. E aí, virtualmente? Eu queria só fazer um comentário e complementar o que o José Antônio falou da relação que tem do nosso trabalho, né? Tem muita relação mesmo, José Antônio. Eu estudo criatividade, né? Eu acredito que você estuda um passo à frente, que é a inovação. E na gestão da criatividade tem, vamos dizer, 4 ou 3 pilares da gestão da criatividade, que é o indivíduo, a cultura, a liderança e a tecnologia. E eu acredito que a tolerância ao erro, ao risco, perpassa aí 3 desses pilares, que é o indivíduo, você ter um profissional que não seja tão conservador, né, que se arrisque, você ter uma liderança que construa um ambiente que o profissional se sinta confortável em arriscar, em ter ideias disruptivas, que saiam um pouquinho fora da caixa, né? E também por uma questão cultural, né? Da cultura da organização construir um clima favorável a essa disrupção, a construir um clima favorável para que os profissionais se ajudem, se contribuam, né, na geração de novas ideias e se sintam, assim, pertencentes e se sintam parte daquele time e com isso se sintam confortáveis em errar, né? Então, eu acho que tem super relação, sim. E foi muito interessante também você tratar da capacidade absortiva, que é uma capacidade que eu também estudo nessa criatividade aberta, que é o meu projeto, né? Até porque nessa troca de conhecimento, de tecnologia, de informação, a capacidade absortiva ela é fundamental como impulsionador, né, da inovação, da criatividade. Então, parabenizar você também pelo seu trabalho, também a Juliana não, perdão. É Juliana a outra autora, perdão? Jussiele, eu que sou Jussiele. a... Jussiele, é porque não aparece aqui para a gente, né? A Jussiele, e agradecer ao professor Armando pelas considerações. Obrigado. Tudo bem, José Antônio? Podemos encerrar assim, felizes? Sem dúvida, obrigado. Obrigado, parabéns a todos. Parabéns Obrigada a pela todos. participação de todos, pelo trabalho, e vamos ter mais seminários. Eu vou só colocar o link para vocês do evento, quem tiver interesse em ir para a sala de networking, que daqui a pouquinho o pessoal vai para lá. Então, são protocolos. Deixa eu voltar para cá. Quem tiver interesse de ir para a sala de networking, tá? E o professor Perfeito. colocou a avaliação da sessão, é bem interessante ouvir a opinião de vocês. Tá bom? Isso, por favor. Muito obrigada. Professor, vou pedir só para o senhor fazer a avaliação do trabalho do voluntariado, que também é importante, na aba avaliação do voluntário. Tá certo? Para falar sobre a sessão. Muito obrigada, gente. Tenha uma boa tarde. Obrigado a Obrigado. todos. Boa tarde. Jussiele.